Muita gente já ouviu falar que dá para ganhar dinheiro com um consórcio, né? Mas como é que isso funciona na prática de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, então se prepara aí. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. A grande pergunta que não quer calar, que todo mundo faz é: consórcio é ou não é um investimento? Olha, existe muita polêmica em cima disso, e a primeira resposta pode até surpreender. E a verdade é que, tecnicamente, quem fala que não é investimento, tá certo, é isso mesmo. Por definição, o consórcio não é um investimento. A natureza dele é outra, é ser uma forma de ter acesso a crédito. A função principal dele, a razão pela qual ele existe, é essa aí: facilitar o acesso a crédito para comprar um bem ou um serviço. Ou seja, ele é uma ferramenta para a gente alcançar um objetivo. Só que é exatamente aqui que a história começa a ficar bem interessante. Essa analogia aqui é perfeita para entender a lógica. Pensa só num imóvel. Na essência, ele é um bem de consumo, certo? Para morar. Mas ele pode muito bem ser alugado e aí pronto, virou um investimento que gera renda. O mesmo princípio vale para um automóvel. Para o consórcio, a lógica é exatamente essa. Apesar de ser um meio de crédito, ele pode sim ser usado de uma forma estratégica para gerar uma rentabilidade e uma rentabilidade impressionante. E existem algumas maneiras de fazer isso acontecer. Vamos dar uma olhada aqui em 3 caminhos, começando pelo mais simples e indo até o mais lucrativo de todos. Primeiro, tem o que a gente chama de poupança turbinada, que é ótima para quem precisa daquele empurrãozinho para ter disciplina financeira. Depois, vem a construção de patrimônio, usando a alavancagem a seu favor. E por último, a estrela do show, a estratégia mais lucrativa e o nosso foco aqui, o mercado de cartas contempladas. Uma carta contemplada é basicamente o direito de usar o crédito do consórcio. E esse direito tem valor, ele pode ser vendido. Essa terceira estratégia é um verdadeiro divisor de águas. Sabe por quê? Porque ela combina um potencial de retorno altíssimo com um esforço de gestão bem baixo. E olha só que interessante, com a abordagem certa é totalmente possível conseguir uma rentabilidade média que fica ali entre 10% e 30% ao ano. Pensa bem, isso é um desempenho que deixa para trás muitas opções de investimento consideradas mais tradicionais. Mas para não ficar só na teoria, vamos ver como isso funciona na vida real. Vamos analisar um caso prático. A estratégia que a gente aplicou com o Sr. Ayrton, um dos nossos clientes. Então, o plano era o seguinte. O Sr. Ayrton é empreendedor, dono de uma construtora. Ele contratou um conjunto de 5 cartas de consórcio. E a estratégia foi definida desde o início. Se qualquer uma dessas cartas fosse contemplada nos primeiros 5 anos, a ideia era vender e realizar o lucro. Simples assim. E o resultado? Bom, ele veio muito mais rápido do que o esperado. Logo no 3º mês, uma das cartas dele foi sorteada. E o mais incrível, até aquele momento, o total investido naquela carta específica era de apenas R$ 1.935. É aqui que a gente vê o poder do método. Com a nossa assessoria, a venda dessa carta contemplada gerou um lucro líquido de R$ 25 mil. É isso mesmo que você ouviu. Um investimento de menos de R$ 2.000 se transformou em 25 mil de lucro. Para colocar isso em perspectiva, vamos comparar. Se esse mesmo valor, os R$ 1.935, tivesse sido aplicado num investimento de renda variável, com um rendimento bom, tá? Digamos 1,2% ao mês, o lucro em 3 meses seria de R$ 23. R$ 23 contra 25 mil. A diferença é brutal, né? Essa frase resume tudo. Enquanto na renda variável o dinheiro teria rendido só R$ 23, no consórcio, os mesmos R$ 1.935 viraram R$ 25 mil. Isso dá uma rentabilidade extraordinária. É um exemplo muito claro do potencial desta estratégia. Agora, um ponto super importante. Atenção aqui. Esse caso é 100% real. Aconteceu de verdade. Mas isso não é de forma alguma uma promessa de ganhos garantidos para todo mundo. O objetivo é mostrar o que é possível de acontecer quando se tem a estratégia certa em mãos. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que se consegue um resultado assim? E a resposta não está na sorte, viu? Está toda na estratégia, no método. O sucesso nessa área se apoia basicamente em 3 pilares fundamentais. Primeiro, seguir um método correto. Segundo, aplicar a estratégia certa para cada perfil. E terceiro, que é crucial, está no grupo de consórcio certo, aquele que oferece as melhores condições para esse tipo de operação.
E mais legal é que mesmo com uma rentabilidade mais modesta, vamos supor 1 ou 2% ao mês, ainda assim a gente está falando de um ativo muito seguro, que exige pouca gestão e não tem risco de perder o capital investido. Só isso, por si só, já é um negócio excelente. Bom, se esse método todo despertou interesse e bateu aquela vontade de saber mais, ou quem sabe até de receber uma assessoria para começar, o meu contato e o link direto para o WhatsApp estão aqui na descrição, tá bom? Podem chamar lá para tirar qualquer dúvida. E para acompanhar mais dicas como esta, me sigam lá no Instagram, é @renan.alavarenco. Pra gente fechar, fica uma reflexão. Agora que esse potencial todo foi revelado, o que realmente impede alguém de começar a multiplicar o próprio patrimônio de uma forma inteligente e segura? A oportunidade, como vimos, tá aí.